Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professora Karina. Espero que vocês estejam bem. Bom, não vejo a hora de poder conhecer vocês pessoalmente, né? Espero que logo tudo isso passe, se normalize tudo, que a gente volte nas nossas aulas presencial. Vamos dar andamento aí nas nossas aulas de ética, né? Tá acabando, semana que vem a gente tem a nossa, é uma matéria bem curtinha mesmo, tá? Tem alguns conteúdos que provavelmente eu vou dar psicologia com vocês que a gente pode trabalhar, que eu deixei para a próxima disciplina, que dá para a gente trabalhar junto as duas coisas juntas, tá? Semana passada a gente viu a lei regulamentadora do exercício de enfermagem. Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o código de ética da enfermagem, tá? Para que serve um código de ética? O código de ética, na verdade, é um conjunto de normas que o profissional de enfermagem deve cumprir, né? Então, ali dentro desse código está descrito como a gente deve lidar com o paciente, com os nossos colegas, com a instituição empregadora, na questão do ensino, do estudo da pesquisa. Então, esse código de ética é um regimento, ele rege toda a conduta moral da nossa profissão, tá bom? Quem que fiscaliza, né, se um profissional está andando eticamente dentro desse código? O Corém, né? A supervisão, os conselhos de ética, que a gente já falou, e quem determina, quem pune é sempre o Corém ou o COFEM, tá bom? Então vamos aí vendo alguns pontos do nosso código de ética. Aqui a gente está, primeiro ponto, que é lógico que está tudo resumido isso, né? Lá no site do Corém, que não expliquei para vocês, você tem acesso ao código inteiro e completo de ética. O exercício agora dessa semana para vocês é a leitura desse código de ética, tá bom? Vocês façam a leitura desse código de ética, que é encontrado no site do Corém, então vocês colocam ali no Google, Corém São Paulo. Vai aparecer o link, né? Nas primeiras barras vai ter legislação, aí na legislação vai ter todas essas leis que a gente está trabalhando aqui na íntegra, tá bom? Então, eu vou ter uma colinha aqui, porque ninguém é obrigado a decorar lei, né? Senão a gente tinha feito direito. Mas só para a gente não perder nenhuma. Então, todos os tópicos, a gente tem as nossas responsabilidades e deveres, alguns dos nossos direitos e as nossas proibições também. Porque tudo na vida a gente tem obrigações, deveres a serem cumpridos, como nós temos direitos também, tá bom? Então, como profissional de saúde, como profissional de enfermagem, que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde, com a qualidade de vida, na promoção, na prevenção e na promover a saúde, a gente também tem os nossos direitos, né? Quais são os nossos direitos? Nossos direitos, como o paciente tem direito, o paciente também tem deveres. Todo mundo, numa sociedade, tem direitos e deveres, né? Hoje o ser humano tem uma questão de achar que só ele tem direito, né? Então eu tenho, vou dar um exemplo de uma criança pequena. Hoje na escola se fala muito do conselho tutelar, das normas lá da do adolescente ali. Então, hoje as crianças têm na pontinha do lápis, na pontinha da língua, né? Ah, eu tenho meu direito, mas e os deveres que ela tem perante aos pais e à sociedade? Como qualquer indivíduo que ingressa no meio de uma comunidade, né? Então, a gente tem todos. Então, o primeiro artigo é das relações profissionais, né? Então, a gente tem que exercer a enfermagem com liberdade e autonomia, então, isso é um direito nosso, tá bom? É um direito também a gente aprimorar o nosso conhecimento dentro do nosso código de ética. Como aprimorar nosso conhecimento? Está sempre estudando, procurando se aprimorar. Então, tanto as instituições têm deveres de capacitar os profissionais daquela instituição, como você tem o direito de estar procurando, né, conhecimento, tá? A apoiar a iniciativa que visa aprimoramento profissional e defesa dos direitos e interesses da categoria da sociedade. Então, você tem direito perante as relações profissionais de procurar melhorias para a nossa profissão. Então, de todo direito de profissional de enfermagem é apoiar as iniciativas que regem as legislações da profissão, que nem agora, essa semana, está tendo a questão da votação do piso salarial pelo Senado, né? Então, é de direito nosso, né, de apoiar essa iniciativa, que se for boa para a nossa classe, por que não apoiar, tá? Obter desagravo público por ofensa que atinge a profissão por meio de Conselho Regional de Enfermagem. Tivemos um episódio parecido com isso também, com tudo isso que está acontecendo, aquela manifestação que teve em Brasília, né,
os enfermeiros estavam com uma cruz preta, né? E tiveram alguns manifestantes que agrediram a nossa classe, que agrediram tanto os profissionais de saúde, mas principalmente a questão do enfermeiro que lá estava representada, né? Então, o COFEM, né? Nós não precisamos aceitar esse tipo de coisa, merecemos respeito, né? Isso é um direito dentro, né? Uma Constituição. Então, o COFEM entrou, né? Conseguiu, vocês devem ter acompanhado no jornal, entrou com uma ação contra esses agressores, né? Que teve. Quais são as nossas responsabilidades e deveres diante de tudo isso, tá? Exercer a profissão sempre com justiça, com compromisso, equidade, tá? Resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, né? Então, a gente está mexendo com vidas, então a gente tem que, no mínimo, respeitar a vida e exercer ela com muito comprometimento, né? Então, fundamentar as suas relações no direito na prudência, no respeito, né? E comunicar, porém, os órgãos competentes fatos que infringam dispositivos da nossa profissão. Não é seu X9 o dedo duro, a gente só faz uma denúncia quando a gente tem uma certeza, né? Então, a gente não pode ser conivente com aquilo que esteja errado. Se a gente é conivente com aquilo e participa com aquilo que está errado dentro do nosso exercício de enfermagem e no nosso código de ética, nós podemos ser punidos tanto quanto a outra pessoa que esteja exercendo. Então, quando a gente veja que algo pode prejudicar o exercício profissional, a gente tem esse dever, essa responsabilidade de comunicar aos órgãos respectivos, porém o COFEM. O que é proibido, né, entre as relações? Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação. Então, inventar dados no prontuário, né, defamar um colega, defamar um paciente, né? Então, isso tudo é proibido diante da nossa profissão, não é ético, tá? Praticar ou ser conivente como crime, contravenção penal, qualquer outro ato que infrijam postulados éticos. Ou seja, aborto, né? A gente ainda tem umas questões que a gente precisa trabalhar semana que vem, que a gente vai trabalhar com essas, que infringe hoje, é proibido legalmente num ato civil, né? É um crime civil, e a Constituição do nosso Código de Ética nos proíbe estar. Ah, mas eu nunca fiz. Mas se eu estiver dentro de uma sala assistindo alguém fazendo, eu estou exercendo de alguma maneira indiretamente essa relação. Tá? Estou sendo antiética com a minha profissão. E em relação às pessoas, a família, a coletividade, a comunidade, tá? A gente tem de direito, a gente pode recusar-se a executar atividade que não seja de nossa competência técnica. Então, ou seja, eu não tenho obrigação nenhuma, eu posso me recusar em alguma competência que eu não tenha técnica, que eu não tenha conhecimento científico, que não seja do meu fundamento fazer. Tipo, o enfermeiro delegar uma função privativa para um técnico, ou, vamos supor, um médico delegar uma função que não é de competência do enfermeiro está fazendo naquela hora, né? Eu tenho esse direito de negar essa assistência, tá? Caso isso fuja da minha técnica, do meu conhecimento, da minha habilidade, tá bom? Até mesmo porque se der alguma coisa errada, a gente entra tudo dentro daquela questão da negligência, da imprudência, da imperícia, tudo lá atrás, tá? É de direito meu ter acesso às informações relacionadas às pessoas, à família e coletividade necessária ao exercício profissional. Então, eu tenho direito a ter acesso ao prontuário do meu paciente. Na saúde coletiva, eu tenho direito a ter acesso a tudo que envolve a minha região onde eu vou trabalhar, que envolve as pessoas daquela região, para poder fazer um exercício de enfermagem competente, que age de maneira correta, tá? Quais são as nossas responsabilidades e deveres diante as pessoas e a comunidade? Assegurar a pessoa e a família e a coletividade livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência de enfermagem. Então, lá no primeiro artigo, quando a gente fala que a enfermagem tem que deve ser exercida com responsabilidade, isso é responsabilidade nossa com a comunidade também, tá? Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, antes de fazer qualquer atribuição, né?
que eu tenha capacidade, eu tenho habilidade, eu sou capacitada para estar exercendo isso, né? Isso não precisa estar capacitada no diploma, é de conhecimento. Eu sou enfermeira de neonatal, eu sou enfermeira neonatologista. Vou trabalhar na UTI, UTI adulto, por exemplo. Tem algumas técnicas que eu já não faço há muito tempo. Então, se eu tenho que cobrir um colega, qual que está sendo a minha competência técnica até esse momento? Será que não é melhor pedir uma ajuda? Né? A gente tem que ser humilde, mas tudo dentro de um critério, tá? Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, todo cidadão merece uma assistência digna, sem discriminação por qualquer natureza, que seja racial, econômica, né, sexual. A gente tem que ter a responsabilidade de estar atendendo a qualquer pessoa, desde aquele que entra, aquele andarilho na rua, que está sujo, que está fétido. A gente tem direito tanto daquela moça rica. Então, a assistência ela é igual para quem tem um comprometimento ético com a profissão, é igual tanto para o SUS, quanto para o convênio, como para um particular. O ser humano é um só, né? E nós temos esse dever, essa responsabilidade, tanto no nosso código de ética, de atender as pessoas, não importando a natureza dela, atendendo com todo o cuidado, tá? Então, sempre respeitar os pacientes, o prontuário do paciente, registrar no prontuário. A gente vai ter uma aula de prontuário, vocês vão ter aí, acho que em Fundamentos com a Andréia também, uma questão de anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem, na verdade, é um documento para nós mesmos, tá? Então, tanto o paciente tem direito de ter o seu prontuário disponível para ele, e com todas as informações contidas de todos os procedimentos que foram realizados para ele, com todos os profissionais, como é de dever nosso anotar tudo isso no prontuário, tá bom? A gente tem também aí das relações com os trabalhadores de enfermagem, tá? Então, a gente... Essa questão também, eu gosto de trabalhar bastante aí, que é trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. A gente pega muito, hoje a gente tem a maioria dos hospitais com as prescrições médicas digitais. Mas até pouco tempo atrás, e algumas instituições ainda, são prescrições médicas manuais, né? E a gente tem uma questão bem crítica na questão da letra médica, né? Na caligrafia médica. O que acontece? Quando a gente não entende o que está prescrito, o que deve, se estamos na dúvida, você não faz a medicação. Você pode se recusar em fazer essa medicação, tá? Então, você procura o médico ou a enfermeira responsável, que vai entrar em contato com o médico, né? E pergunta, né? É isso mesmo? Ou quando há dúvida, já aconteceu isso. Acontece, às vezes, dos médicos não errar, mas às vezes é erro, às vezes a gente está mais adaptado, vamos supor, eu sou enfermeira pediatra. Estou num pronto-socorro onde o médico é um clínico, é um geriatra, por exemplo, está fazendo atendimento pronto-socorro numa criança. Como nós, de diferenciais, às vezes eles perdem mão um pouco em diluição, em cálculos de medicamento. Então, já chegou a ter circunstância de eu bater o olho numa receita e falar, nossa, é muita coisa para uma criança, não é a via correta pela medicação e pela idade da criança. Então, tudo tem que ter um jogo de cintura de se conversar, tá? Então, quando a gente tem dúvidas, a gente não faz, tá bom? A responsabilidade nossa nesse sentido é falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente, prática. Então, a gente tem aí também na relação com organizações de categoria, tá? Que são as mesmas demandas, as relações com as organizações empregadoras. A gente tem também aí o do sigilo profissional, eu quero falar um pouco aí da questão do sigilo profissional, tá? A gente tem que não revelar as informações que o paciente nos dá. Então, aí a gente tem esse sigilo profissional. Isso é uma questão muito de ética e com a questão da mídia hoje, a gente está tendo muito problema com isso. Muitos profissionais não éticos, né? Filmando, gravando circunstâncias que você está expondo a sua vítima. Você não vai expor ela de uma maneira com nome, mas você vai expor ela de alguma circunstância.
pensa bem se você, como profissional de enfermagem, quando você é um profissional, você é 100% na sua casa, na rua, no hospital, onde você trabalha. Então, não é só dentro do meu ambiente hospitalar, da minha clínica, da minha unidade básica de saúde, que eu vou ser ética. Não, eu tenho uma ética com a sociedade. Então, se eu vejo um acidente de moto, por exemplo, eu não vou pegar minha câmera do celular, gravar e postar numa rede do WhatsApp. Eu estou cometendo uma infração dentro do código de ética. Isso dentro do hospital é muito mais sério. Isso dá punição. Então, a gente está... Aí vai a questão também no bom senso, né? Porque muita coisa é bom senso do ser humano, bom senso do indivíduo. Então, nessa questão do sigilo profissional, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas qual que é o direito nosso profissional, tá? O nosso direito é abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional e pessoa ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Ou seja, em algumas circunstâncias, eu não sou obrigada, a não ser que aquilo virou uma infração e eu preciso ser conivente com as informações, tá bom? Então, a minha responsabilidade é sempre manter segredo sobre fatos sigilosos de que tenho conhecimento em razão de sua atividade profissional. Do paciente também, então essa questão, eu posso trocar ideias com os meus colegas, até mesmo para poder trocar ideias, às vezes, de alguma intervenção, mas existe entre a troca de ideias e um limite entre a fofoca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão hoje em dia. Aqui, da publicidade também, o que é publicidade, Karina? A enfermagem, é direito da enfermagem utilizar veículos de comunicação para conceder entrevista ou divulgar eventos e assuntos de sua competência com finalidade educativa e de interesse social. A enfermagem é uma classe educativa, tá? Nós somos uma classe educadora. O que é isso? Nós educamos a sociedade, nós educamos o nosso paciente. Quando a gente fala em prevenção de doenças, em prevenção de um monte de coisa, entra o papel do enfermeiro educador. Então, a gente desenvolve palestras, treinamentos, tá? Que a gente vai focar aí na enfermagem educadora. A gente vai ensinar, a gente vai educar essa sociedade a tal situação, tá? A gente tem também aí das infrações e penalidades, tá? Dentro dessas infrações e penalidades, tudo que vai contra a regulamentação do exercício de enfermagem e da conduta do Código de Ética de Enfermagem vai virar se caracteriza como infrações éticas e disciplinares, tá bom? Então, vai ser aplicado. O que pode ser aplicado nessa infração de penalidade? Pode ser uma advertência verbal, né? Então, ali a pessoa ela vai consistir ao infrator de forma reservada, né? Então, eu vou chamar essa pessoa que cometeu de uma forma reservada e vou dar essa advertência, né? E multa também, tá? Consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria de enfermagem técnico, enfermeiro, né? Então, você pode pagar aí multas de 1 ou a 10 vezes o valor da sua anuidade. A gente tem também a censura, tá? Consiste na reimpressão que será divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, ou seja, nas grandes jornais de circulações, como a revista do Corém, a revista do COFEM, no site, tudo vai estar lá registrado. Existe lá um link dentro do Corém, do COFEM, que você vê a censura dos profissionais, tá bom? Então, você tem contato nos editais de tudo isso, tá? A gente tem a suspensão do exercício profissional, até a cassação do direito do exercício profissional, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o direito dos pacientes. O que é direito do paciente, tá? Os pacientes eles têm os direitos. Uma dica que eu quero deixar grande para vocês, existe um limite também entre o nosso cuidado entre profissional e paciente. Tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, não deite no leito junto com o paciente que você vai ficar doente tanto quanto ele. O que significa esse deitar no leito? Eu tenho que ter um limite entre o meu emocional, né? Então, ali, muitas vezes, eu tenho que agir com mais ciência, mais friamente falando, dentro da minha conduta, tudo,
não posso me deixar envolver emocionalmente com esse paciente. Somos seres humanos, é muito difícil isso acontecer. Mas precisamos procurar esse equilíbrio entre as duas coisas. Porque a partir do momento que você se envolve muito emocionalmente com o problema, com a doença do paciente, o que acontece é que você vai ficar doente com ele. Então, de dentro, a partir do momento que a gente termina o nosso plantão, coloca o nosso pezinho para fora, a gente deve esquecer tudo aquilo lá de dentro. É difícil que somos seres humanos, até porque a gente tem que encontrar o equilíbrio, porque a gente precisa da empatia. A gente precisa da empatia, do olhar para o outro. E isso faz com que a gente gere essa empatia, tá? Então, quais são os direitos do paciente? Todo paciente deve ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso, a gente já falou lá atrás. O paciente tem o direito de ser identificado pelo nome completo, tá? Pelo nome, pela idade, como ele tem o direito de nos identificar, então o uso de crachá, então a gente tem o direito do paciente saber o nosso nome, a nossa categoria, para que a gente veio, então o direito do paciente que a gente se apresente, né, de uma maneira clara, olha, eu sou a enfermeira Karina, estou aqui para fazer X, te dar essa medicação, que vai te fazer melhorar, que é para isso, é de direito do paciente, tá? Então, eu não vou chamar o paciente de fulano, de ciclano, eu vou chamar sempre o paciente pelo nome. Olha, seu João, tá? E pelo nome que a ele respeita. Então, o que significa? A gente tem os pacientes transexuais. Como ele gosta de ser chamado? Então, é um direito do paciente, tá? O paciente tem o direito de ter acesso ao seu prontuário. O prontuário não é nosso, o prontuário não é da instituição. O prontuário também é do paciente. Como ele não vai ter direito a isso? Se lá está descrito o que a gente está fazendo no corpo dele. Né? Então, ele tem direito ao seu prontuário. A gente não pode negar a ele ver o prontuário. Tá? Então, o prontuário não é nosso, o prontuário não é do médico só. O prontuário também é do paciente. O paciente tem direito de receber visitas durante a internação hospitalar. Abre aspas. Isso em casos que não houver, né, risco para a saúde de outras pessoas, que nem nós estamos vivendo agora com o Covid-19. Esses pacientes com Covid, a gente sabe que tem que estar em isolamento, não podem receber visitas, né, porque existe um risco para a sociedade. Então, isso aí que fique bem claro para vocês, tá bom? Gestantes também podem ter acompanhamento durante todo o processo de parto. Isso é lei, tá? Isso é lei, não é lei, é uma legislação mesmo. Então, toda gestante tem direito a acompanhante durante o seu processo de parto, tá? O paciente tem direito a solicitar a preservação da sua imagem, ou seja, nos hospitais de escola acontece muito isso, né? Então, eu sou formada pela PUC Campinas, a gente tem um hospital grande lá. Então, acontece muitas vezes, lá tem muitos casos assim, bem interessantes, bem diferentes. Então, várias vezes a gente já perguntou, a gente pode tirar foto? Então, a gente sempre pergunta, a gente não tem posse sobre o paciente. Mesmo que ele seja em coma, desacordado, ele não é nosso, tá? Ele tem seus direitos e tem o seu direito de sua imagem ser preservada, tá? O paciente tem direito a uma segunda opinião médica. O paciente tem direito a uma morte digna. O paciente também tem direito de saber de tudo do tratamento dele, de como vai ser feito. Ele tem direito de receber todas as orientações corretas para o seu tratamento, que seja medicamentoso, que seja cirúrgico, isso é de direito do paciente, dever nosso, responsabilidade nossa, tá? E o paciente tem o direito de ser informado adequadamente para dar continuidade ao tratamento, tá bom? O que eu peço para vocês? A gente está vivendo hoje em dia um momento crítico, né? A gente tem aí pessoas que deveriam ter um pouco mais de empatia, exercendo cargos importantes na nossa sociedade, e está nos demonstrando diferente. A enfermagem é mexer com o outro, é mexer com um outro ser humano. Então, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que saber olhar para o outro como a gente faria com um filho, com um pai, com uma mãe. Então, a gente precisa disso e buscar um equilíbrio entre essas partes, para que a gente também não nos sobrecarregamos psicologicamente, tá? Então, fica aí a aula de hoje. Semana que vem é uma aula mais dinâmica, tá? Prometo para vocês. E boa noite, bons estudos. Hoje, para vocês, o desafio de vocês é lerem um código de ética, façam um resumo no caderno, que faz com que vocês decorem melhor, tá bom? Uma boa noite, um beijo grande para vocês, tá bom?